Olá, crianças, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindas aqui à nossa aula da nossa série de questões centrais aqui pelo YouTube, a nossa série onde nós podemos estudar da palavra de Deus mesmo nesse tempo de pandemia. Mas o ano está acabando já, hein? O que será que nos espera para o próximo ano? A vontade é grande da gente poder se ver novamente, podermos estar juntos na nossa igreja, aprendemos já na nossa sala. Na verdade, eu imagino que você está um pouco cansado já, chegando nessa reta final do ano, com tanta aula lá na escola e a gente também estudando aqui na nossa EBD através do YouTube. E certamente você já deve estar um pouquinho cansado, mas fica firme aí que vale a pena, tá bom? Esse ano totalmente diferente do que a gente estava acostumado, mas é um grande privilégio ainda assim. Mesmo que tudo isso esteja acontecendo, a gente tem aqui a liberdade e podemos fazer isso pela internet, de estudarmos juntos da palavra de Deus e aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar, tá bom? Então é isso aí, fica firme e vamos juntos. Para nós começarmos a nossa aula, eu quero te convidar a orarmos juntos e me acompanhar aqui em oração que eu vou conduzir, tá bom? Por isso, abaixe sua cabeça, feche seus olhos para juntos orarmos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa aula que o Senhor nos permite estudarmos juntos. Quero pedir que o Senhor abençoe a mim, a cada uma das crianças que nos ouve, que a tua palavra possa nos ensinar, possa também nos exortar, Senhor, para que a gente possa aprender a tua palavra, as tuas verdades e também sermos corrigidos por ela. Não só isso, mas que também que a gente aplique tudo isso nas nossas vidas. Ajuda a gente a entender tudo aquilo que será ensinado aqui. Nos abençoe grandemente, Senhor, para esse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bem. Vamos então à nossa aula. Antes eu quero relembrar, nós vimos na última aula, na aula passada com o professor Daniel, ele nos explicou, primeiro você já viu anteriormente o que é pecado, o que é idolatria. Nós já estudamos a lei, vimos como nós desobedecemos a lei de Deus. Então vimos o que é o pecado, a idolatria. E agora o professor Daniel explicou na última aula, se por acaso o nosso pecado é idolatria, passarão impunes. O que isso quer dizer? Se a gente pode pecar o quanto quiser, que isso não vai ser levado em conta, que isso não vai ter a menor importância. E nós vimos que não é bem assim, não é verdade? Você viu a última aula? Então, nós vimos lá que, apesar do que muita gente diz por aí, a Bíblia nos ensina que Deus não vai chegar lá no último dia, no último momento, e vai deixar passar impune o pecado, a idolatria. As pessoas dizem que Deus é amor e por isso todo mundo será perdoado. A gente precisa entender que o que na verdade a Bíblia diz que é amor e também o que é a justiça de Deus. Nós inclusive temos uma série aqui que fala sobre os atributos de Deus e você pode até olhar, tá lá para trás já, mas é bem importante para a gente poder entender o que é o amor de Deus, o que é a justiça de Deus e entendermos isso, que Deus ele é justo também e que por isso ele não pode deixar passar os pecados impunes e a idolatria impune. Eu quero trazer para você uma reflexão, sabe? Para você pensar, colocar a cabeça para pensar. Imagine comigo uma cidade onde não existissem punição. Não existisse punição. Existem até as regras. Né? Existem até as regras para serem seguidas, mas as pessoas que não seguem essas regras, elas não sofrem punição nenhuma. Já parou para pensar numa cidade assim? Imagine que as pessoas, então, elas iam cometer os crimes, elas iam bater nas outras, elas iam roubar os lugares, elas iam cometer assassinatos e elas não sofreriam punição. Você acha que isso é um lugar legal de se viver? Você acha que isso é um lugar justo de se viver? Você acha que as pessoas que não fizeram nada, as pessoas que eram inocentes ali, elas ficariam como muito felizes de conviver dessa maneira? Imagina uma cidade como essa. E Deus que é santo, que nunca viu pecado, o Deus que nunca pecou, você acha que seria justo da parte de Deus que ele deixasse o pecado impune, que ele não atribuísse justiça sobre o pecado? É verdade. Não seria nada justo da parte de Deus e nosso Deus. Um dos seus atributos, uma das suas características é de que ele é justo. Né? Então, é assim, crianças, se nós pensarmos que somos bons, nós enganamos a nós mesmos. A verdade é que nós merecemos o castigo de Deus. Essa é a verdade para as nossas vidas, para mim e para a sua. Pois quebramos os mandamentos de Deus. Nós já vimos várias aulas sobre isso. Nós nos rebelamos contra aquilo que Deus disse que era melhor para as nossas vidas.
e não temos amado a Deus de todo o coração, mente e força. Agora fica uma pergunta bem interessante. Mas será que nós, com a nossa força, somos capazes de fazer o que é preciso para que esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nos aceite? Será que nós não somos capazes, por nossas próprias forças, de fazer com que Deus nos aceite, mesmo sendo pecadores, para que a gente se torne então justo diante de Deus, para que a gente então tenha novamente um relacionamento íntimo, de amizade com Deus, de amor com Deus? Será que nós conseguimos então pelas nossas próprias forças? É isso que veremos na nossa aula de hoje. E antes de entrar na nossa pergunta, eu quero ir com você caminhar por uma narrativa, por uma história que a Bíblia nos conta, muito linda, para que a gente possa aprender e depois extrair dela essas verdades e aí a gente ir para a nossa pergunta e resposta de hoje, tá bom? Nós veremos o texto então, que está lá na Bíblia, tá bom? Se você não está com sua Bíblia aí, pausa esse vídeo, pega a sua Bíblia para poder acompanhar comigo a história de hoje, tá bom? Que está lá em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Então, vou te dar um tempinho aqui para você encontrar na sua Bíblia. E também, se você não está com a Bíblia, como eu disse, pausa e vai lá buscar, tá bom? O texto está em Lucas, no capítulo 23, no versículo 39. Lucas 23, a partir do versículo 39. São pouquinhos versículos, tá bom, gente? Então, vamos lá, para a nossa leitura. Lucas 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. O que será que está acontecendo aqui na nossa história de hoje? Como você pode ver, há um momento de crucificação. E ali na Bíblia a gente sabe que momento que é esse que nós estamos falando aqui. É a crucificação de Jesus. Você sabe muito bem que Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores, de dois criminosos. Eles fizeram muitos crimes durante sua vida toda. E quando Jesus foi condenado a ser crucificado, ele era inocente, mas junto dele foram condenadas outras duas pessoas para serem crucificadas, que elas sim fizeram muitos crimes durante sua vida. E eram esses dois malfeitores, aqueles que faziam coisas más. Tá bom? Você sabia que Jesus, quando foi crucificado, as pessoas que passaram por aquele lugar, eles zombaram de Jesus? E mais, também aqueles dois malfeitores que a Bíblia comentou aqui pra gente, citou eles pra gente, aqueles malfeitores, aqueles criminosos, mesmo nos últimos momentos de sua vida, sendo condenados por todos os crimes que fizeram, eles também se juntaram aquelas pessoas para zombar de Jesus, para blasfemar, para falar coisas más sobre Jesus. Que absurdo, não é mesmo, crianças? E olha que interessante, os dois, eles estavam falando essas coisas más sobre Jesus, zombando junto com as outras pessoas. Mas aconteceu que em determinado momento a Bíblia nos conta, e eu li lá no versículo 39, apenas um daqueles dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus blasfemava contra Jesus, falava coisas más, dizendo: Você não é o Cristo? Então salve a si mesmo e a nós também. Era o que ele dizia. Ele estava dizendo para Jesus: Você não é aquele que Deus enviou? Você não se diz que é o Filho de Deus? Então por que você não salva você daí e salva nós também? Mas olha que interessante. Alguma coisa aconteceu dentro do coração de um daqueles malfeitores, de apenas um dos dois daqueles criminosos. E olha o que a Bíblia nos conta a partir do versículo 40. Eu vou ler aqui, você pode me acompanhar na sua Bíblia. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Olha, o outro criminoso que estava lá no outro lado de Jesus, ele repreendeu aquele malfeitor. Falou: Que isso, rapaz? Vamos ver aqui as palavras que ele diz. Você não ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Ele estava dizendo para aquele outro criminoso, né? Nós estamos aqui porque nós merecemos o que fizemos, mas este homem, Jesus, ele não fez nada para estar aí. Ele mesmo foi condenado sem ter crime algum.
ele é um inocente aqui, você não tem nem respeito por isso, né? Você não tem respeito nem por, pelo próprio Jesus sendo crucificado aqui, pela sua situação criminosa sendo condenada, e você vai querer zombar de Jesus. E acrescentou, versículo 42, e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. Olha que interessante que esse criminoso, nos últimos momentos de sua vida, ele fala para Jesus, ele fala sobre reino. Isso, o reino, quem que tem um reino? O rei, não é mesmo? Quando ele fala essas palavras, ele está reconhecendo que Jesus é quem? Um rei, que Jesus é o rei maior, e ele reconheceu isso. Olha que interessante que eu falei com vocês, não é mesmo? Lá no início da crucificação de Jesus, esse malfeitor, ele estava lá zombando de Jesus, ele zombou de Jesus junto daquelas outras pessoas, mas no decorrer do tempo que ele estava lá crucificado, aconteceu então algo dentro deste homem, uma obra salvífica no coração daquele homem, que removeu aquele coração de pedra e agora lhe deu vida. E ele pôde ver que Jesus é Deus, que Jesus é o próprio Filho de Deus. Ele viu isso e ele repreendeu aquele outro criminoso que queria zombar de Jesus. E agora ele então reconheceu que Jesus é o Rei. Que linda essa história, não é mesmo? E você acha que aconteceu o que com ele? Olha, ele estava nos últimos momentos de sua vida. Sua vida realmente tinha sido uma vida de crimes e de... Não foi uma vida exemplar, não é mesmo? Não foi uma vida exemplar. Então, você acha que Deus perdoou esse homem? O que você acha que aconteceu no final dessa história? Nós veremos aqui apenas mais um versículo, é o versículo 43, né? Nós estamos em Lucas no capítulo 23. E agora leremos o versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Que lindo! Jesus então salvou a vida daquele homem que se arrependeu dos seus pecados, da sua vida de nada exemplar, como eu falei, não é mesmo? E Jesus então, Deus perdoou a vida daquele homem. Que história linda! E o que será que ela ensina para nós? Nós vemos que aquele homem estava já no final da sua vida e ele não teve uma vida para se gloriar, para falar, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer de bom e por isso eu mereço um lugar no paraíso, no céu, junto de Deus. Ele não tinha isso nas mãos para poder falar para Jesus: Jesus, me salva porque olha todas as coisas que eu fiz maravilhosas aqui na terra. Eu li a Bíblia e eu fiz todas essas obras, eu doei muito dinheiro, eu fiz tudo isso. Não, ele não podia falar nada disso. E mais, ele nem tinha tempo para poder se redimir aqui ainda e fazer coisas para que ele então pudesse ser salvo, para que ele de repente pudesse falar para Jesus: olha Jesus, a minha vida foi realmente muito ruim, mas eu vou fazer várias coisas daqui para frente para então eu poder ser salvo. E o que isso nos ensina? Nos ensina que a salvação ela é pela graça. O que é isso, crianças? É um favor imerecido de Deus. Porque você lembra, nós merecemos a justiça de Deus, mas Deus pode agir com graça nas nossas vidas e nos salvar. É isso que por isso que nós devemos clamar, como esse malfeitor, como esse criminoso que clamou: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, porque eu mesmo não tenho como me salvar, mas o Senhor tem poder para fazer isso na minha vida. Então lembra-te de mim. Nós também devemos orar assim para Deus: Deus, lembra-te de mim. Eu quero ser salvo por você, pela sua graça, pelo Senhor na minha vida. Então faz essa obra de salvação na minha vida. E por isso nós devemos orar. Não talvez buscar salvação pelos nossos próprios esforços, né? Mas orar a Deus para que Ele então possa agir nas nossas vidas. E foi isso que esse homem fez. E ele teve então salvação. Que linda essa história. E que exemplo para nós aqui também aprendemos tantas coisas. E agora podemos ir para a nossa pergunta. Lembrando lá de que o Daniel já nos ensinou, o professor Daniel nos ensinou de que o pecado e a idolatria não passarão impunes. E agora nós então podemos ir para a nossa pergunta para buscar aprender então algo mais também olhando para o que essa história já nos ensinou, tá bom? Agora eu estou bem pequenininho aqui mais uma vez no cantinho da sua tela, estou bem pequenininho para não atrapalhar, para você ver bem grande aí a nossa pergunta e memorizá-la.
e aprender com ela. Espero que fique mais fácil também da gente entender depois de que vimos a história aqui dos malfeitores e crucificados ali ao lado de Jesus. E a nossa pergunta de hoje então é essa: existe como escapar do castigo e ser amigo de Deus? Nós vimos que Deus não vai deixar de punir o pecado e a idolatria, mas existe como escapar de nós recebermos esse castigo e então nós sermos amigos de Deus? Existe como isso? Se você olhar para a história que nós vimos antes, daquele criminoso que estava ali ao lado de Jesus e que ele confessou Jesus como rei e que ele teve essa obra de salvação no seu coração, você acha que existe como escapar desse castigo? Sim, existe. Nós veremos a nossa resposta aqui de como isso é possível. Sim, pela misericórdia e graça de Deus através de um Redentor. Então vamos mais uma vez ver a nossa pergunta aqui, ó. Existe como escapar do castigo e ser amigo de Deus? E a nossa resposta, sim, pela misericórdia e graça de Deus através de um Redentor. Então você viu a misericórdia, a graça de Deus na vida daquele criminoso, daquele malfeitor que estava sendo crucificado, e que essa graça e misericórdia também alcance as nossas vidas através de um Redentor. Você sabe muito bem quem é esse Redentor? É Jesus. Nós vimos ele aqui e a obra de salvação dele na vida daquele homem, daquele malfeitor. Mas na próxima aula nós vamos aprender com mais detalhes sobre esse Redentor. Nós vamos ver uma pergunta só sobre quem é esse Redentor. E espero que você possa aprender muito mais sobre Jesus, e será muito legal se você acompanhar essa próxima aula, tá bom? E pra gente fechar, vou até me tirar, por mais que eu esteja bem pequenininho aqui, eu vou deixar apenas aqui a tela para você cumprir esse desafio. Aqui na tela eu tenho um versículo, eu deixei para você um versículo que é para a gente aprender com ele e memorizar também. Então, temos aqui uns emojis, você sabe muito bem o que é isso. E através desses emojis a gente tem um versículo aí, tá bem difícil, viu? Por isso eu vou deixar um tempo para você pensar, já até me tirei aqui da tela, e aí quero ver se você vai conseguir descobrir depois, você me manda se você conseguiu descobrir os versículos. O versículo, aliás, e ele estará lá na atividade, eu só vou contar depois lá na atividade qual é esse versículo, tá bom? Se você achou muito difícil, eu vou te dar uma ajuda. Vou colocar alguns pequenos trechos aí do versículo na tela. Agora ficou muito fácil, não é mesmo? Quero ver se você já sabe qual é esse versículo. Vou dar mais um tempinho e depois, como eu comentei, estará lá na atividade para você saber se acertou. Chegamos ao final de mais essa aula. Eu gostei demais de dividir esse tempo aqui com você, de podermos aprender mais da palavra de Deus, e espero que isso eu tenha te abençoado nesse tempo. Qualquer coisa, assiste aí de novo, alguma coisa que você não entendeu, manda a pergunta para mim, pede para os seus pais me mandarem um WhatsApp, que eu estou à disposição para a gente conversar, e que Deus abençoe muito a sua semana. Até a próxima aula.